Olá, alunos do sexto ano. Eu sou o professor Alan Simas e mais uma vez estou aqui para apresentar uma videoaula para vocês. Hoje nós continuamos a sequência de revisão de biomas, ainda na sequência didática 10, que é a última sequência didática do nosso trimestre, né? Isso aqui já é uma revisão preparatória para a P2. Os biomas brasileiros é uma revisão geral que nós vamos fazer, como nós fizemos na aula 63 dos biomas do mundo. Nós vamos começar mostrando o mapa dos biomas brasileiros e depois nós vamos falar individualmente de cada um dos principais biomas do nosso país, ok? Os biomas brasileiros, revisão geral. Eu não coloquei as páginas aqui do livro, mas o livro, o Biomas Brasileiros, está naquelas páginas que eu indiquei na aula 63, está naquele mesmo contexto lá do livro texto, ok? Os biomas brasileiros. O IBGE, que é a sigla de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e o Ministério do Meio Ambiente, elaboraram um estudo detalhado sobre os biomas brasileiros que resultou no mapa de biomas do Brasil, que é esse que nós vamos ver e comentar aqui abaixo. Esse mapa ele representa a situação provável desses biomas na época em que os portugueses chegaram ao Brasil em 1500. É claro que nesses mais de 500 anos de ocupação do território brasileiro, esses biomas cederam espaço ao processo de ocupação e povoamento. Eles não estão mais desse tamanho, não ocupam essa área que o mapa mostra, mas inicialmente essas áreas representam como eram os biomas antes do início da colonização do Brasil, ok? Então vamos mostrar o mapa aí. Bioma Amazônia, ele ocupa praticamente a metade do território brasileiro, né? O bioma Cerrado é o segundo maior bioma do país em extensão, né? O bioma Caatinga, particularmente no sertão nordestino. O bioma Pantanal, entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O bioma Mata Atlântica, que ocupava no início da colonização toda a fachada atlântica brasileira, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. E no sudeste e no sul, esse bioma avançava para o interior, né? Ele era restrito ao litoral, mas no sudeste e no sul ele avançava para o interior dessas regiões, ok? E o bioma Pampa, que é um bioma exclusivo do estado do Rio Grande do Sul, né? Então, esses são os biomas brasileiros e a sua área de ocupação original, antes dos portugueses começarem o processo de colonização, ok? Os biomas brasileiros, vamos falar de cada um deles. O bioma Amazônia é considerada a área com maior biodiversidade do planeta e se estende por países vizinhos. Nós vamos encontrar a Amazônia no Equador, na Venezuela, no Peru, nós vamos encontrar na Colômbia, vamos encontrar na Bolívia, esse bioma também, e nas Guianas, né? Mas a maior parte dele fica em território brasileiro. Internacionalmente, é considerado a maior floresta tropical úmida do globo, ok? Floresta tropical úmida. Então, o bioma Amazônia é representado por uma floresta, que é a maior floresta tropical úmida do globo, embora localizada em sua maior parte no clima equatorial, ok? Mas é chamada de floresta tropical úmida porque ela também atinge áreas de clima tropical úmido. O clima é quente e úmido, sua vegetação é uma floresta fechada, com grandes árvores. Existem árvores na Amazônia que ultrapassa os 40 metros de altura com facilidade, né? Então, além de ser fechada, ela tem árvores de grande porte, né? Como a castanheira,
a seringueira, né? E a maçaranduba. São árvores realmente de grande porte e que caracterizam essa floresta fechada da Amazônia. Eu separei uma imagem aqui mostrando a floresta equatorial e um rio, porque essa floresta ela se estende pela bacia amazônica, que é a maior bacia hidrográfica do mundo, com mais de 3 mil rios. Então, a floresta, onde tem floresta amazônica, tem rio. Ela é associada à presença da bacia hidrográfica que ocupa, junto com ela, esse bioma, ok? O Cerrado. O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil em extensão. É considerado um tipo de savana. Na verdade, o Cerrado ele é um tipo de savana com características próprias, embora com maior biodiversidade do que a savana africana. Principalmente a parte de vegetação, de biodiversidade de flora, o Cerrado tem muito maior biodiversidade do que a savana africana. O Cerrado só não tem aquela quantidade de animais de grande porte que a savana tem, mas temos animais de grande porte, não naquela quantidade e vivendo em grandes rebanhos como lá, mas tem maior biodiversidade do que a savana. Eu separei aqui uma imagem típica do Cerrado e vocês observam que como é que os troncos e os galhos são retorcidos, né? Isso é uma característica da vegetação do Cerrado, porque o solo é muito ácido e tem um período de seca prolongado. Particularmente o solo ácido é que determina essas árvores a terem os troncos retorcidos, ok? Então, tá aí uma paisagem de Cerrado para vocês observarem. A Caatinga. A Caatinga é o bioma que aparece no sertão nordestino. Ela é um bioma tipicamente nordestino, assim como o Pampa, nós vamos ver, é um bioma tipicamente gaúcho, na área de clima semiárido. Então, Caatinga e clima semiárido se confundem, né? Ela possui uma vegetação arbustiva de médio porte, com galhos retorcidos, da mesma forma que o Cerrado, e a presença de cactos. Olha só, nós temos aqui 2 cactos que são muito conhecidos até nos versos de cordel da Caatinga e do sertão. Eles mencionam 2 cactos que ocorrem em boa área da Caatinga, que é o xique-xique e o mandacaru. Eu não sei identificar exatamente esses que aparecem aqui, mas são cactos que representam uma boa parte da cobertura vegetal de Caatinga. Vejam que ela é uma paisagem ressequida, você vê que ela tem um aspecto ressecado e por conta da seca, né? A seca, nos anos em que ela é mais intensa, ela pode ultrapassar 8 meses sem chuva, né? Isso torna a vegetação com esse aspecto ressecado. Okay? Vamos em frente? A Mata Atlântica é o bioma brasileiro que mais sofreu desmatamento, devido ao fato de se localizar próximo ao litoral, a área de maior concentração populacional. Desde o início da colonização, a concentração de pessoas e de atividades econômicas se deu junto ao litoral, que era uma área coberta por esse bioma, a Mata Atlântica, né? Nós podemos dizer aqui que os 3 principais vilões do desmatamento da Mata Atlântica foi a cana-de-açúcar no Nordeste e o café no Sudeste, além das cidades que ocupam grandes espaços onde antes havia presença de Mata Atlântica, ok? Ela é uma floresta tropical de clima quente e úmido, que é o clima típico da fachada atlântica brasileira, o clima tropical úmido. Então eu separei uma imagem aqui mostrando o mar, o Oceano Atlântico, e a mata, porque ela sofre
a influência da umidade que resulta da evaporação da água do mar ao longo de toda a sua extensão, ok? A evaporação da água do mar vira nuvem, a nuvem vira chuva, daí isso é uma floresta tropical úmida. A Mata Atlântica, na sua feição, ela parece muito com a floresta amazônica, ok? A diferença está na área que ela está localizada. Aqui na área de Mata Atlântica chove um pouco menos do que na região amazônica, ok? Daí essa é a diferença, mas do ponto de vista paisagístico elas são muito parecidas. O Pantanal é o bioma brasileiro de menor extensão. Ele ocupa cerca de 190 a 200 mil quilômetros quadrados entre os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O clima é tropical continental, que se caracteriza por ter altas temperaturas e a chuva se concentra no verão e o inverno é seco, ok? Sua vegetação é composta de gramíneas, como a gente está vendo aqui, ó, nessa paisagem aqui do Pantanal, árvores de pequeno e médio porte, plantas rasteiras e arbustos. O que predomina lá são plantas rasteiras e arbustos. E vocês observam aqui a formação de inúmeros lagos, porque quando o Rio Paraguai e seus afluentes, que é o rio que inunda o Pantanal, eles transbordam, essa região toda fica inundada, fica parecendo um lago mesmo, de cerca de 190 mil quilômetros quadrados. Quando o rio volta ao seu nível normal, formam-se essas lagoas aqui, ó, isoladas umas das outras, que os pantaneiros chamam de baías, né? Essa área ela é alagada periodicamente pelas cheias do Rio Paraguai e seus afluentes. Por que a água permanece por tanto tempo na bacia do Rio Paraguai, onde se localiza o Pantanal? Porque é uma região muito baixa, porque ela é muito baixa, quase não tem desnível. A água demora muito para escorrer, ok? Então aqui temos o Pantanal, que é considerada o principal bioma alagadiço de área tropical do mundo. Por último, nós vamos chegar aqui no Pampa. Esse bioma aparece apenas no Rio Grande do Sul, sendo considerado um tipo de pradaria. Seu clima é subtropical, aquele que apresenta as 4 estações bem definidas, né? O subtropical é um subtipo de clima temperado. E a sua vegetação é composta de gramíneas, arbustos e árvores de pequeno porte. Lá no Rio Grande do Sul eles chamam de campanha gaúcha, né? Lá é a terra do autêntico gaúcho, que é aquela figura folclórica do Rio Grande do Sul. Faz parte da cultura folclórica do Rio Grande do Sul a figura do gaúcho, que também essa figura folclórica é encontrada no Uruguai e na Argentina. Na verdade, esse bioma ele se estende também pelo Uruguai e pela Argentina e tem características semelhantes, e a presença do homem que ocupou aquele espaço desde o início da colonização, que é o que nós chamamos de gaúcho. Vejam que eu separei uma imagem que mostra que é uma área plana, né? Plana, composta de vegetação rasteira de gramíneas, e eu coloquei aqui a figura de um gaúcho, né? Que está ali com o seu cavalo e as suas indumentárias, né? O gaúcho é tipo um vaqueiro que toma conta do gado na região do Pampa gaúcho, ok? Então, é bom a gente lembrar que o Pampa, na verdade, é um tipo de pradaria chamado de Campos, no Rio Grande do Sul, né? A região de Campos, região da campanha gaúcha, ok? Vamos aos nossos exercícios de fixação. Eu acho muito importante, porque reforça a aprendizagem de vocês. Primeiro, no item 1, nós vamos
falar sobre a Amazônia, Cerrado e Caatinga, o que é verdadeiro e o que é falso. Letra A. A Amazônia tem a maior biodiversidade do planeta? Com certeza, é verdadeiro. A maior biodiversidade do planeta é encontrada no bioma amazônico. Letra B. Na floresta amazônica as árvores têm pequeno porte? Falso. As árvores da floresta amazônica são de grande porte, ok? Tanto em altura quanto em copa da árvore, né? São árvores de grande porte. Letra C. O cerrado é considerado uma vegetação de savana? Verdadeiro. O cerrado é considerado uma vegetação de savana. Letra D. A biodiversidade do cerrado é menor do que a da savana? Falso. A biodiversidade do cerrado é maior que a da savana. Ok? Letra E. A caatinga é um bioma típico do sertão nordestino? Com certeza. Caatinga e sertão nordestino se confundem, né? Então, é um tipo de bioma que ocorre no sertão nordestino, que é uma área marcada pela seca, clima semiárido e secas que podem se estender por mais de 8 meses no ano. Letra F. Na vegetação da caatinga ocorre a presença de cactos? Verdadeiro. A caatinga é o bioma brasileiro onde você encontra maior proporção de vegetação de cactos. Você pode até encontrar cactos em áreas de cerrado e até no Pantanal, mas de forma muito isolada e rara, ok? Aonde os cactos têm presença marcante é no bioma caatinga. 2. Sobre a Mata Atlântica, o Pantanal e Pampa. Marque VOF. Letra A. A Mata Atlântica é o bioma mais desmatado do Brasil? Verdadeiro, com certeza, porque ela é o bioma que se localiza na fachada atlântica brasileira, onde a concentração populacional é muito maior e as atividades econômicas que do início da colonização do Brasil e que até hoje ainda são praticadas, o cultivo da cana-de-açúcar na Mata Atlântica no Nordeste e do café no Sudeste. Essas duas atividades elas foram de grande impacto para o desmatamento da Mata Atlântica e também a construção de cidades, né, que a maior concentração urbana do Brasil fica em áreas de Mata Atlântica, ok? Letra B. A Mata Atlântica é uma floresta típica de clima frio? Falso. Ela é típica de clima tropical úmido. C. O Pantanal ocupa áreas de Mato Grosso e Rondônia? Falso. O Pantanal ocupa áreas de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ok? Letra D. As cheias do rio Araguaia inundam a área do Pantanal? Falso. Aliás, isso aí não tem no livro. O livro não fala qual é o rio que inunda o Pantanal. Eu acrescentei aqui, ok? Então, quais são as cheias de que rio inundam a área do Pantanal? É do rio Paraguai, não do rio Araguaia, ok? Por isso que é falso. Letra E. O Pampa ocorre só no estado do Rio Grande do Sul? Verdadeiro. O Pampa é um bioma típico do Rio Grande do Sul. Letra F. O Pampa é considerado um tipo de pradaria? Sim, o Pampa é um tipo de pradaria. Continuando aqui agora com as nossas perguntas. Qual é o bioma de maior biodiversidade do planeta? É a nossa Amazônia, ok? Qual é o segundo maior bioma do Brasil em extensão? É o Cerrado. Que rio e seus afluentes alagam periodicamente o Pantanal? O rio Paraguai, ok? Isso não tem no livro-texto, nessa parte aí do conteúdo, mas todo mundo sabe, é importante a gente frisar isso, que as cheias do rio Paraguai e seus afluentes é que inundam periodicamente o Pantanal. 6. Em que bioma ocorre a presença de cactos? Na Caatinga. A Caatinga é o bioma brasileiro
que tem maior área de cobertura de cactos. 7. Onde é encontrado o bioma da Caatinga? Ele é encontrado no sertão nordestino. Alguns costumam dizer no semiárido nordestino, mas a sub-região é o sertão. Então, o bioma da Caatinga ele é típico do sertão nordestino. Ok? Então, nós encerramos por aqui e até uma próxima.